Nesse slide, nós temos três informações, um link e duas imagens. Em relação ao link, eu gostaria que vocês copiassem e assistissem ao vídeo referente a ele. Esse vídeo vai falar um pouco das estruturas anatômicas do coração. Em relação às imagens, nós temos uma do lado esquerdo e uma do lado direito. A do lado esquerdo de vocês é um coração natural. Ele tem mais ou menos o tamanho de um punho fechado. Percebam que ele tem um formato meio que triangular, onde essa região mais inferior e mais pontuda a gente chama de ápice. Dessa linha vermelha para cima é uma região que a gente chama de base, e é na base que entram e que saem todos os vasos sanguíneos do coração. Essa imagem do lado direito de vocês são as estruturas anatômicas do coração. É uma vista interna desse órgão. E aí vocês vão se aprofundar um pouco mais quando assistirem o link que eu sugeri que está anexado nesse próprio slide. O que é circuito cardíaco? Quando a gente fala nesse termo, é importante que a gente já se lembre da grande circulação e da pequena circulação. Para que a gente entenda melhor esse conteúdo, essa discussão, é interessante que vocês já tenham assistido o link que foi sugerido no slide passado. Nesse desenho, a gente está visualizando algumas estruturas anatômicas do coração. Estruturas internas, como por exemplo as 4 câmaras cardíacas, os 2 átrios e os 2 ventrículos. Estamos visualizando também os vasos que entram e que saem do coração através da base. É importante que você perceba que esse desenho é como se ele estivesse numa pessoa à sua frente. Ou seja, o seu lado direito é o lado esquerdo do desenho. O seu lado esquerdo é o lado direito do desenho. É como se fosse uma imagem do espelho. No lado esquerdo do coração, nós temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, onde transporta sangue rico em oxigênio. Do lado direito, nós temos o átrio direito e o ventrículo direito, onde transporta o sangue rico em gás carbônico. O lado esquerdo está sendo representado pela cor vermelha. O lado direito está sendo representado pela cor azul. Vamos começar a falar um pouco mais da grande circulação e da pequena circulação. Percebam que o sangue que percorre do lado esquerdo do coração é rico em oxigênio, e esse oxigênio tem que ser distribuído para todas as células do corpo através da grande circulação. Do lado direito do coração, o sangue é rico em gás carbônico. Esse gás carbônico é um resíduo, ele precisa ser eliminado. Quem elimina o gás carbônico é o pulmão, ou seja, esse gás carbônico tem que ser levado lá para os pulmões através da pequena circulação. Vamos criar um ponto de partida para a grande circulação e um ponto de chegada para a grande circulação. Da mesma forma, vamos criar um ponto de partida para a pequena circulação e um ponto de chegada para a pequena circulação. Se do lado esquerdo do coração o sangue é rico em oxigênio, esse oxigênio tem que ser transportado para todas as células do corpo. Ou seja, vamos iniciar a grande circulação a partir do ventrículo esquerdo. Então, do ventrículo esquerdo, o sangue sai rico em oxigênio através de uma artéria bem conhecida, que é a artéria aorta. A artéria aorta tem a função de distribuir esse sangue rico em oxigênio para todas as células do corpo, através da grande circulação. Essas células do corpo vão consumir esse oxigênio e vai gerar um resíduo, que é o CO2. O CO2 vai cair na circulação sanguínea e vai voltar para o coração através das veias cavas lá para o átrio direito, rico em CO2. Ou seja, a grande circulação inicia no ventrículo esquerdo e termina no átrio direito. A grande circulação inicia com sangue rico em oxigênio, termina com sangue rico em CO2. A grande circulação tem o objetivo de oxigenar as células. Do lado direito do coração, o sangue é rico em CO2, tá? Então, a grande circulação terminou lá no átrio direito. Do átrio direito, o sangue rico em CO2 foi para o ventrículo direito. Vamos iniciar a pequena circulação a partir daí. Ou seja, do ventrículo direito, o sangue sai rico em CO2, através do tronco pulmonar que se bifurca em artéria pulmonar direita e esquerda, que vai em direção ao pulmão. Esse CO2 vai ser eliminado durante a expiração. E durante a inspiração, a gente vai colocar o oxigênio para dentro do sangue. Essa troca de O2 por CO2 é chamada de hematose. O sangue agora, depois dessa troca, ficou rico em oxigênio. E esse sangue vai voltar pelas veias pulmonares
lá para o coração, especificamente lá para o átrio esquerdo do coração. Ou seja, a pequena circulação inicia no ventrículo direito, termina no átrio esquerdo. A pequena circulação inicia pelo tronco pulmonar, termina pelas veias pulmonares. O objetivo da pequena circulação é oxigenar o sangue. É interessante que vocês saibam a diferença entre veias e artérias. Existem várias diferenças. Vou falar uma delas. As artérias tiram o sangue do coração e as veias trazem o sangue para o coração. Nessa imagem, a gente está percebendo que existe, de uma forma bem geral, uma visão ampla da grande e pequena circulação. Lembrando que a grande circulação tem o objetivo de oxigenar as células e a pequena circulação tem o objetivo de oxigenar o sangue. O que é ciclo cardíaco? Para a gente entender esse termo, nós já temos que ter aprendido tudo que foi discutido anteriormente, nesta conferência. As estruturas do coração, por exemplo, a gente já tem que ter em mente o que é sístole e o que é diástole do coração. Sístole é a contração, diástole é o relaxamento. Bom, várias informações que a gente já aprendeu, nós vamos colocar em prática a partir de agora. Antes da gente se aprofundar nessa imagem, é interessante que vocês tenham em mente o seguinte. Quando o sangue está vindo em direção ao coração, ele está sendo trazido pelas veias, e essas veias lançam o sangue lá no coração pelos átrios. Dos átrios, o sangue vai para os ventrículos, dos ventrículos, o sangue sai pelas artérias em direção aos capilares. Nos capilares vão acontecer as trocas. Depois de serem realizadas essas trocas, o sangue volta novamente para o coração pelas veias em direção aos átrios. E esse ciclo se repete. Para que os átrios recebam sangue vindo das veias, eles devem estar relaxados, ou seja, em uma diástole. E é isso que acontece. O sangue vai sendo trazido pelas veias, os átrios vão se enchendo de sangue porque eles estão relaxados. Vai ter um momento que os átrios se enchem de sangue, no seu limite. Em seguida, os átrios vão ter que se contrair para que o sangue saia dos átrios em direção aos ventrículos. Para que o sangue saia dos átrios em direção aos ventrículos, os ventrículos têm que estar relaxados, ou seja, em uma diástole. Então, enquanto os átrios se contraem, realizam uma sístole, os ventrículos realizam uma diástole para receber o sangue que vem dos átrios. Depois que os ventrículos estão cheios de sangue, é a vez deles se contraírem. Então, nesse momento, os ventrículos se contraem, ou seja, realizam uma sístole, e o sangue sai em direção às artérias. O sentido do sangue é unidirecional, ou seja, o sangue sai das veias em direção aos átrios, dos átrios em direção aos ventrículos, dos ventrículos em direção às artérias em direção aos capilares. Sempre nesse sentido. O sangue não é para voltar em condições normais, por exemplo, dos ventrículos para os átrios, ou, por exemplo, das artérias para os ventrículos. Essa volta do sangue não ocorre porque existem as válvulas. Então, as válvulas que estão presentes entre os átrios e os ventrículos evitam a volta do sangue dos ventrículos para os átrios. E as válvulas que estão presentes na saída das artérias tronco pulmonar e artéria aorta evita que o sangue volte das artérias para os ventrículos. Vamos para a imagem. Percebam o seguinte, essa imagem tem um início e tem o item A, com alguns dizeres. Depois tem o item B, tem o item C, o D e o E, voltando para o início. Entre essas imagens, a gente vai comentar alguns aspectos. Nós enumeramos o coração em 4 momentos. Tem o coração 1, o coração 2, o coração 3 e o coração 4. E a gente vai falar sobre isso agora. Vamos começar do início. O sangue está vindo pelas veias em direção ao coração para serem lançados, o sangue ser lançado lá nos átrios. Nesse momento, os átrios têm que estar relaxados, ou seja, em uma diástole. Isso está sendo dito na imagem A. Na imagem B, vamos dar continuidade a essa ideia. Os átrios já estão cheios de sangue e vai ter um momento agora que o átrio vai ter que se contrair para que o sangue saia do átrio em direção ao ventrículo. Lembrando,
O sangue ele vai de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Quando os átrios estão se contraindo, nesse momento, nos átrios existe uma maior pressão. Por isso que o sangue sai dos átrios e vai para os ventrículos. Quando os átrios estão se contraindo, ou seja, realizando uma sístole atrial, os ventrículos têm que estar relaxados, realizando uma diástole ventricular. Então, o item B está mostrando que está acontecendo uma sístole atrial. Os átrios estão se contraindo e o sangue está indo de um local de maior pressão para menor pressão, ou seja, está saindo dos átrios em direção aos ventrículos. Quando termina a sístole atrial, os ventrículos estão cheios de sangue e a gente chama esse momento de volume diastólico final, que é a quantidade máxima de sangue nos ventrículos que ocorre no final do relaxamento ventricular, que é o VDF, cerca de 135 ml de sangue. De acordo com a sequência, o sangue, depois de ter entrado nos ventrículos, ele tem que sair em direção às artérias. Para que isso aconteça, os ventrículos têm que se contrair. Antes do sangue sair literalmente pelas artérias, existe um momento de contração ventricular isovolumétrica, que está sendo falado aí no item C. Essa contração ventricular isovolumétrica é importante para que as válvulas que estejam entre os átrios e os ventrículos se fechem, para que o sangue não volte, não retorne dos ventrículos para os átrios. Então, vamos dar início à contração dos ventrículos. Tá? Depois de ter acontecido a contração isovolumétrica do ventrículo, ele vai se contrair de uma forma que o sangue vai sair dos ventrículos em direção às artérias. Esse primeiro momento é chamado de ejeção ventricular com o aumento da pressão ventricular que ultrapassa o das artérias, ou seja, o sangue vai de um local de maior pressão para menor pressão. Então, o sangue vai sair dos ventrículos em direção às artérias. Uma observação é que as válvulas entre os átrios e os ventrículos permanecem fechadas, para que o sangue não volte dos ventrículos para os átrios, tendo em vista que o sentido sanguíneo ele é sempre unidirecional. No final da sístole ventricular, ainda fica um pouquinho de sangue no ventrículo, que a gente chama de volume sistólico final. Volume sistólico final é o volume de sangue que ainda fica nos ventrículos mesmo após a sua contração, ou seja, mesmo após a sua sístole. Isso que a gente está falando está na imagem 3 do coração, lá no item D, tá? Então, os ventrículos se contraem, o sangue vai em direção às artérias. Depois da contração dos ventrículos, ou seja, depois da sístole ventricular, vai ter um momento de relaxamento ventricular isovolumétrico. Esse relaxamento ventricular isovolumétrico é importante porque as válvulas que estão na saída das artérias, elas se fecham e impede que o sangue volte das artérias para os ventrículos. Em seguida, todo o ciclo se repete.